Olha, a parentificação, essa expressão que você colocou, ela nos traz um entendimento bem do que é isso, né? Uma vida fora do lugar, ou seja, a vida de quem sofre esse processo, que nada mais é do que um processo de exclusão, a exclusão de alguém, principalmente a exclusão daquelas figuras principais da nossa vida, que vamos resumir aqui em papai e mamãe. Quem que entrou no lugar do papai e da mamãe? Ou será que o lugar está vazio? Que da mesma forma fica sendo uma exclusão, né? Na verdade, o conceito de parentificação, ele se refere mais quando alguém entra nesse lugar, né? Por exemplo, uma filha mais velha assume o lugar da mãe ali no cuidado dos outros irmãos. Um avô assume o lugar do pai, porque o pai, sei lá, sumiu no mundo, ou o pai todo mundo julgou porque ele tinha determinado comportamento, e aí a pessoa tem por exemplo, um avô assumindo todo aquele cuidado de pai na vida da pessoa até ela crescer e ser adulta. Uma avó, também a gente encontra muito, né? Avós que por alguma razão, aí são diversas as razões, né? E cada sistema traz as suas, cada pessoa traz a sua, que por alguma razão a mãe não ocupou na vida da pessoa aquele lugar de mãe, e muitas vezes a avó vai e assume lá no coração dessa pessoa esse lugar de mãe. Bom, enfim, a gente pode ver outras configurações, né? Talvez um tio, talvez um padrasto, talvez uma madrasta também entrando aí no lugar do pai ou da mãe. Então, basicamente, isso é parentificação. Na psicologia, a gente estuda isso também, né? A gente vê isso e trata isso. Entretanto, na constelação, a gente vai mais a fundo, né? Porque aí a gente olha quais são as dinâmicas que estão por detrás daquilo, né? Por que que talvez a minha mãe me abandonou e aí a minha avó entra nesse lugar de minha mãe? Tá, qual foi a dinâmica? O que que tinha ali no sistema materno que levou essa mãe a ir embora e não dar conta de ficar, né? Então, existem aí diversas dinâmicas ocultas que estão por detrás da parentificação. Bom, eu acho que uma definição, a grosso modo, é algo nesse sentido. Mas tem um aspecto que me veio aqui à mente que eu não falei agora há pouco, que é assim: existem parentificações que são visíveis, como essas que eu falei. Entretanto, existem as parentificações ocultas, aquelas que elas não são visíveis a olhos nus. Por quê? Ali no oculto das relações, ou seja, na intenção que a gente coloca a cada momento, nas emoções que a gente coloca a cada momento, naquilo que eu estou leal a quem aqui do meu sistema. Pode ser que eu cresci com a minha mãe, mas no meu coração, a minha mãe não exerceu uma função de mãe. Eu não deixei, ou a dinâmica familiar, ela não se desenvolveu de uma maneira que no meu coração a minha mãe viesse e ocupasse o lugar de mãe. E aí, ou esse lugar vai ficar vazio, e aí é uma orfandade que dói muito, ou alguma outra pessoa vai ocupar esse lugar, como, por exemplo, talvez uma avó que não ocupe tão explicitamente. A avó até que fica lá na dela, mas aqui no meu coração, a minha mãe não ocupa o lugar de mãe. É a minha avó, porque a minha avó é referência de afeto, por exemplo, tá? Então, existem também as parentificações ocultas, e por vezes estas são as mais difíceis de ser identificadas. Por vezes nós vamos identificá-las só através de uma constelação, através ali do fenômeno do sentir o campo, né? Bom, resumindo, parentificação é desordem, é exclusão, é não pertencimento, e aí
a gente precisa expandir a consciência para a gente conseguir cuidar disso e ter conexão com a nossa força de fato. Né? Agora há pouco você se referiu à sua força e do seu sangue italiano. Ela é sua, ela está aí, ela é propriedade sua. Mas o quanto que estar em desordem em relação ao nosso sistema nos desconecta dessa força ou nos leva para um uso equivocado dessa força. E aí não vamos ter o resultado que a gente tanto deseja na vida, né? E eu fiquei pensando assim, né? Todos esses conceitos da constelação, tudo aquilo que o Bert nos traz, as 3 leis da ordem do amor, a necessidade de ter ordem em relação a essas 3 leis para que o amor flua. Isso é tão novo, né? Assim, colocado de uma forma explícita. Claro que antes já existia ordem em algumas relações, mas a teoria para a gente compreender o adoecimento do nosso sistema, ela foi colocada muito recentemente para a gente. E eu respeito, mas por vezes eu fico observando o quanto ainda é uma onda pequena diante de algo muito grande que já existia anteriormente. E o que já existia anteriormente, que eu percebo que funciona como um obstáculo para que todo o movimento da constelação beneficie toda a humanidade? Tudo aquilo que a gente tem no senso comum, né? As lealdades, os padrões familiares, os traumas que existem. Mas eu gostaria muito de chamar tudo isso, nesse momento, de senso comum. Então, é muito do senso comum que alguém que faz uma coisa muito errada, aquela pessoa deve ser excluída, afinal de contas, olha lá o que ele fez. Aí, a constelação, ela nos traz o conhecimento de que, não, peraí, essa pessoa fez uma coisa muito errada, ok, tem que se responsabilizar, mas ela tem direito ao lugar dela, ela não pode ser excluída. De alguma forma tem que ser dado o lugar a ela. Se ela realmente for uma pessoa muito tóxica e que precisa do distanciamento, tudo bem, distância, mas no coração é necessário que quem está ali dê o lugar a essa pessoa e minimamente compreenda a dinâmica adoecida dela, né? E eu, por vezes, eu fico refletindo sobre isso, Sandra, eu fico até com um pouquinho de pesar, assim, daquela pessoa que eu percebo num bloqueio tão grande de aceitar a mudança, seja porque tem um padrão familiar que ela está leal, seja porque ela tem as próprias dores, mas eu fico até, por vezes, um pouquinho assim, entristecida de perceber que pena que essa pessoa não se beneficia, que pena que as pessoas não se beneficiam, né? Entretanto, muitas vezes essas desordens, ou seja, a parentificação acontece porque há o julgamento, porque há a dó, há a vergonha. E em todo o meu trabalho, eu sempre destaco muito esses 3 pontos que eu coloquei agora, né? Julgamento, dó e vergonha. Quando a gente começa a buscar a ordem e se de fato eu quero resolver aquilo que está difícil na minha vida ou que eu não tenho o resultado que eu desejo, o foco precisa ser primeiro nesses 3 comportamentos humanos, que tanto que eu trago isso em mim e que tanto que eu coloco isso nas minhas relações. Bom, a criança, ela tem uma vulnerabilidade não só física, mas ela tem uma vulnerabilidade emocional. E a não ser que o pai ou a mãe tenha muita consciência de que aquilo que é meu e sou eu que cuido, e de fato arregace as mangas e coloque
força e energia nisso do autoconhecimento, mostrando para o filho que o filho não precisa vir e salvá-lo das próprias dores. Essa criança, ela vai salvar os pais, tá? A não ser que o pai e a mãe façam isso, que é raro, né? Até hoje em dia tem aí o fenômeno do YouTube, hoje em dia a psicologia está muito mais acessível do que em outras épocas, mas ainda assim a grande maioria das pessoas não busca o autoconhecimento, né? Isso é muito novo. E aí os filhos estão, sim, carregando os fardos emocionais dos pais, tá? Então, eu concordo com você, é um alerta, pai e mãe que tá aí escutando, se não tá, arregaçando as mangas e fazendo o seu próprio trabalho de cuidar daquilo que é seu, assumindo essa responsabilidade, trabalhando a consciência para ficar mais saudável, os filhos estão, sim, carregando as bagagens emocionais. O bebezinho, ele nasce, ele já tem lá no cérebro dele, com aquele pouco desenvolvimento, um instinto de sobrevivência atuando, e o instinto de sobrevivência fala para ele que aqueles dois seres, eles são muito importantes. Que por amor e por sobrevivência, aquele bebezinho precisa fazer de tudo para que aqueles dois cuidem do bebezinho. E aí tudo mesmo, tá? Infelizmente, algumas famílias, dependendo do adoecimento que tem ali, a criança vai carregar o piano. Infelizmente, né? Porque por vezes a gente vê a criança ali na vulnerabilidade dela, já toda comprometida, com dinâmicas emocionais severas, e a origem está na família, tá? Eu costumo falar assim, criança não tem problema. Parou esse negócio que criança tem problema. Parou. Né? Nos consultórios, os pais adoram levar as crianças e deixar lá, tipo assim, conserta para mim. Tá muito difícil, conserta para mim. Criança tem problema não. É papai e mamãe que tem que se envolver e se modificar. Sabe por que criança, o pai e a mãe é que tem que se envolver e modificar algo ali? Porque é o adulto que tem o poder de ação. A criança não tem poder de ação, tá? A criança, desde a infância, passando pela adolescência, ela já vai mostrando sinais de que algo está em desordem, tá? Então, para quem tem olhos de ver, vai ver. Eu sei que não é fácil na infância ou na adolescência saber exatamente o que se passa, porque primeiro na infância a criança ela não comunica com o adulto exatamente o que se passa lá dentro dela. Na adolescência, então, por todos aqueles processos da adolescência, o adolescente também não vai comunicar exatamente o que se passa lá dentro dele para os pais. Mas os pais que têm olhos para ver, eles estão atentos, sabe? Atentos a talvez uma pequena mudança, e aí eles podem ir mais a fundo, se for o caso. Atentos a quais são as necessidades da criança e o que eu, mãe, estou fazendo para atender a essas necessidades, né? Bom, mas indo para a resposta, olhando para a vida adulta de alguém que viveu a parentificação, é uma desordem. Essa pessoa, ela chega à vida adulta órfã, ou de pai e mãe, né, que aí tem uma orfandade, né, por vezes a pessoa cresceu com pai e mãe dentro de casa, o tempo todo estava dentro de casa, mas como houve uma parentificação, por vezes, oculta, a pessoa adentra a vida adulta com o lugar aqui no coração de pai e mãe vazio, ou ocupado por uma outra pessoa. Esse é o grande problema, né? Porque lugar vazio chama quem está perto.
E aí, por vezes, tem ali o avô ou a avó, uma tia, uma madrasta, enfim, alguém que entra naquele lugar que está vazio. Lugar vazio, então, se ele não é ocupado pelo dono do lugar, ele permanece vazio. É interessante isso, né? Porque a minha mãe não, por uma série de razões, não ocupou ali o lugar dela e aqui no meu coração ficou vazio mesmo. Mas aí a minha avó estava lá perto e ela veio e ocupou esse lugar. Ela supriu um monte de coisas. Tá, ela supriu. Mas o coração, aqui no coração, o lugar de pai e mãe só pode ser preenchido pelo pai e pela mãe, ressalva aqui, biológicos. Ah, tem muita gente que ainda faz muita confusão com isso. Ah, mas o meu pai é o meu padrasto, que me criou desde que eu era bebezinha. Não, seu pai não é seu padrasto, não, pelo amor de Deus. Seu pai é o seu pai, o biológico, aquele que te deu a vida, né? Então, vamos lá. Consequências. As consequências são as mais diversas, né? Passando por doenças físicas, passando por fracassos financeiros, profissionais, fracassos nas relações, fracassos na sensação com a vida, né? Nossa, minha vida não faz sentido, não sei o que eu faço, tem uma amargura, tem algo aqui mais difícil. Então, toda e qualquer dor na vida adulta, toda e qualquer sensação de fracasso na vida adulta, ou seja, aquilo que eu quero, porque todo mundo sabe o que quer. Mesmo quem fala assim, eu não sei o que eu quero da vida. Tá, essa pessoa, no mínimo, na hora que ela fala isso, ela gostaria de saber o que ela quer da vida, né? Então, assim, minimamente, todo mundo sabe o que quer na vida. E aí, que tanto que no hoje eu consigo realizar aquilo que eu quero? Qual é a sensação de conexão com isso que eu realizo? Porque algumas pessoas até realizam muito. Entretanto, são realizações que para a pessoa ela sente como vazias. Eu tenho um cargo de coordenação, um cargo de chefia, eu tenho dinheiro, eu tenho marido e filhos, mas aquilo não faz sentido para a pessoa, né? É um indício de uma exclusão. Quem que está excluído, né? Enfim, qual é a dor? Qual é a sensação de fracasso? E então é procurar quem que está excluído, quem que não está ocupando o devido lugar devido a um processo de parentificação. Nos processos de parentificação, sempre existirá uma criança emaranhada lá com aquela dinâmica. Nos últimos dias, eu tenho atendido algumas pessoas e eu, com uma necessidade semelhante, e eu tenho explicado uma dinâmica para essas pessoas. E de uma forma bem interessante, essas pessoas, as que eu atendi agora nos últimos dias, todas tinham um adulto com muita força. Então, pessoas assim que sabiam claramente o que queriam da vida e pessoas assim que conseguiram ter uma certa realização, né? Estudaram, conseguiram uma certa estrutura da vida de fato, né? Aqui externa. Mas vieram para a terapia ou para a constelação, porque apesar de toda essa estrutura no adulto delas, elas sabiam exatamente o que elas queriam, elas estudaram, elas sabem qual é o caminho, mas por alguma razão elas não conseguem ou ficar bem emocionalmente, ou ter, de fato, a concretização dos projetos e dos sonhos. E em todas as situações, havia ali uma criança que não acompanhava esse adulto, uma criança que estava ali, muito à disposição de alguma dinâmica anterior. E
Se a gente procurar em todas essas dinâmicas anteriores que a criança fica presa, tem um processo de parentificação, tá? Porque é lá na origem, é lá quando a gente é gestado, que a gente nasce, que a gente vai crescendo. E até no último atendimento que eu realizei agora, a pessoa tinha passado, ela mora bem longe da mãe, e ela tinha passado o final de ano lá na cidade, na casa da mãe. E ela vivenciou lá uma série de situações naqueles dias que ela ficou lá com a mãe, que foi difícil para ela, porque a mãe continua mais ou menos com o mesmo padrão, uma mãe narcisista. E em determinado momento da sessão eu perguntei assim para ela, tá, e agora, nos últimos dias lá que você estava lá na sua mãe, ou seja, hoje você é adulta lá na casa da sua mãe, quando a sua mãe mostra os mesmos comportamentos lá de antes, o que que você sente? O que que você sentiu? E aí uma resposta que ela não me respondeu de imediato, mas um princípio de resposta que ela me deu foi bem interessante, que ela falou assim, eu, por muito tempo, eu achava que eu podia fazer algo para mudar a minha mãe, para ela, para satisfazer a minha mãe. Mas em determinado momento eu, adulto, eu entendi que isso nunca ia acontecer. Então eu parei de tentar fazer algo para agradar a minha mãe e a minha mãe não fazer tudo aquilo comigo. No adulto. Ela entendeu, cognição, racional. Entretanto, a criancinha dela estava lá toda ainda, e prosseguindo um pouquinho no atendimento, indo mais a fundo e perguntando, mas e o que você sentiu lá na sua mãe? E ela me trouxe uma imagem da criança interior dela, bem petitinha, encolhida, muito triste, com muito medo e muito reativa para se defender. No meu adulto eu sei muito bem o que eu quero, mas que tanto que a minha criança ainda fica aqui presa em dinâmicas anteriores. Já que você tocou no assunto da criança interior, e como resolver isso daqui? Bom, vou falar, claro, de uma maneira bem simplória, né? Bem simples. Esse adulto precisa vir aqui e tirar essa criança aqui dessa imagem presa à mamãe, presa ao papai, preso ao vovô, à vovó, etc., a quem for. Tirar e trazer essa criança para cá. Essa criança precisa acompanhar o adulto interno da pessoa. Não ter mais a expectativa de, mamãe, o papai. Não, parou, vamos cuidar das dores, né? E o adulto vem cá e traz essa criança para essa criança ficar aqui, ó. Aí o adulto direciona na vida e a criança acompanha tranquilamente e bem cuidada. Claro que aqui eu falei de uma maneira muito resumida. Esse processo de cuidado aqui não é simples, por vezes a gente vai ter que trazer muito essa criança para o colo e cuidar primeiro de todas as feridas dela, para depois, de fato, ela conseguir permanecer aqui, numa conexão com o adulto. Quando a criança vem para o presente junto com o adulto, e principalmente que aqui no nosso coração, papai e mamãe estão aqui ocupando o lugar deles, ou seja, eu não estou órfã, a minha criança não está na sensação de orfandade, ela está tranquila, porque papai e mamãe estão aqui. Então, é viver o presente e ser feliz com aquilo que a gente tem, né? Aí, algumas pessoas, ainda muito aí nos sintomas da parentificação, ou seja, muito ainda na queixa, na exigência, na dor, na vitimização em relação aos próprios pais, muitas pessoas vão olhar para a realidade e não vão ficar felizes com ela. Claro que aqui, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu, por exemplo, Inês, na minha realidade, eu tenho 100% daquilo que eu desejo. Não tenho.
Que bom que eu não tenho, porque aí eu tenho a possibilidade de ter objetivos, ter sonhos, ter projetos para sair da cama todo dia e batalhar com garra. Mas preciso ficar feliz com aquilo que eu tenho, porque eu tenho muito. Por princípio básico, eu tenho a vida. E olha que eu tenho muito mais do que a vida. Então, poxa vida, como é bom conectar com isso. Entretanto, quem tem aqui no coração lugarzinho de papai e mamãe vazio ou ocupado por outra pessoa, pode ser milionário, pode ter a família perfeita, que não vai estar feliz. Nossa, não faz sentido para mim, não sei por quê. Dá um jeito, põe papai e mamãe lá no coração e perceba como é a mudança que acontece. Todos nós temos resistência à mudança, né? E eu tenho, os meus pacientes têm, os seus devem ter, né? Então, é difícil sair das lealdades familiares, daqueles padrões que eu fiquei uma vida inteira, mesmo tendo consequências ruins na minha vida. É difícil mudar. Então, eu adoro quando eu atendo uma mãe e um pai de criança pequena ou adolescente, porque aí eu faço meio que uma chantagem, vou pôr entre aspas aqui, porque é uma chantagem do bem. Eu falo assim, ó, dá um jeito de colocar seu pai e sua mãe aí. Ah, você tá julgando sua mãe, você tá julgando seu pai, ó, sabe quem é o principal prejudicado disso tudo? Não é você, não. São os seus filhos. Se você não resolver isso em você, os seus filhos estão emaranhando. E eles estão se adoecendo. Você não deseja o melhor para os seus filhos? Eu faço isso, eu te confesso, porque eu acho que tem uma força aqui dentro da gente, quando a gente olha para os nossos descendentes, a gente quer o melhor para eles. Então, por vezes, por mim, eu não tenho a força para a mudança, mas pelos meus filhos eu tenho, porque eu não quero que a minha filha vivencie as mesmas dores e as mesmas dificuldades que eu. Eu acho que Bert Hellinger, ele falou das mulheres, porque a vida ela vem através do homem e da mulher, né, para os filhos, mas tem um cadiquinho mais que as mulheres contribuem, né, que eu acredito que é a gestação, né? O homem e a mulher contribuem com a fecundação, ou seja, a vida. Mas para a vida se dar de fato, a mulher precisa gestar, né? E aí o filho ele vai ter ali aqueles 9 meses aproximadamente, de um contato extremamente íntimo ali com a mãe. E aí sim, o poder da mulher é um pouquinho maior em relação aos filhos, mas não diminui o poder dos pais se eles trabalharem a ordem para si. Isso vai repercutir diretamente nos filhos, principalmente se ainda não forem adultos, tá? Se forem criança ou adolescente, nossa, ó, janela aberta, os filhos vão se beneficiar diretamente. Filhos adultos aí complica um pouquinho mais, porque os filhos já estão com a personalidade formada, já tem ali os emaranhamentos bem arrochados, e tem o livre-arbítrio que é do filho. O filho vai modificar se ele quiser. Mas, ainda assim, se os pais cuidarem da ordem para si, de alguma forma aquilo fica reverberando ali no campo, vai que em algum momento o filho resolve mudar, está disponível para ele aquela energia. O grande desafio dos pais, né, pai e mãe, é olhar para o filho e enxergar, no caso, vamos falar do pai, né? O grande desafio do pai é olhar para o filho e enxergar a mãe lá e ficar ok com isso. O grande desafio para a mãe é olhar para o filho e enxergar o pai lá e ficar ok com isso. Esse é o grande presente que a gente dá para os filhos.